Graças a Deus. Você teve um dia abençoado? Amém? De domingo para cá, tudo certo? Amém? Louvado seja o Senhor. Pode se assentar. Graças a Deus. Quero saber se alguém quer testemunhar nesta noite. Já levantou lá, amém? A irmã Jacira já pediu para testemunhar. E se você quer testemunhar, já vai se preparando aí que depois dela eu te chamo. Aplauda o nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Paz, meus irmãos amados. Eu estou aqui agradecendo primeiramente a Deus e depois as orações de vocês. Porque, olha, Deus me tirou mais uma vez da beira da morte. Deus é maravilhoso. Eu quero agradecer a minha família, a Aline, que posou sentada já de mim numa cama de hospital. E Deus enviou a Jéssica na nossa vida, a Aline achou ela e ela encaminhou tudo. E graças a Deus, para a honra e a glória do nosso Deus, eu estou aqui firme, quero servir a Jesus cada vez mais, abençoado. Para quem não sabe, me deu um começo de AVC. Até hoje a Aline me levou no cardiologista, ele disse assim, era para você estar entrando ali na porta de cadeira de roda. Digo, mas o Deus que eu sirvo é maior, não deixa. Não fiquei com nenhuma sequela, não torci a boca. Não, olha, graças a Deus, gente, estou aqui. Por isso eu peço, sirvam a Deus. O Felipe orou por mim, a pastora, agradeceu o pastor que esteve lá no hospital orando por mim. Que Deus abençoe a todos eles e que Deus me dê força para me servir a Deus cada vez mais, pastor. Amém. Vou voltar para o diaconato de novo, graças a Deus. Quero servir a Deus mesmo firme e forte. As irmã Dora, irmã Dalva, Carla, todos ficaram tudo preocupados. Nessa hora que a gente vê os verdadeiros amigos que a gente tem. É uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Né? Sem Jesus nós não somos nada, né, irmãos? O que é a vida do ser humano? A irmã estava bem boa, né? Num instantinho assim. Então, por que, né, que o ser humano, muitos são soberbos? Num instantinho, às vezes, acaba tudo. E graças a Deus que o Senhor restaurou a saúde da irmã, né? Eu sei que muita gente estava orando por ela, alguns não sabiam, né? Mas graças a Deus pelas tuas orações e graças a Deus pelo poder de Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Amém? Mais alguém quer testemunhar? Vem aqui. Vem aqui. Sabe sim. Aplauda Jesus recebendo a irmã. Ela pediu para mim ali na Paz Irmãos, ela pediu para mim ali no banco, mãe, eu quero subir lá porque eu quero falar do meu dente. Daí eu pensei assim, eu disse para o Guilherme, mas será? Ela quer ir muito lá falar desse dente, agora o que eu faço? Ela disse, eu quero hoje, é hoje. Então fale, Sara, fala do dente. O que aconteceu com o dentinho? Nasceu? Você nasceu. É lá do sítio, né? Assim, pronto. Bom, irmãos, eu assim, boa noite, né, em primeiro lugar. Boa noite. Eu tenho que agradecer muito a Deus por tudo até hoje, o que Ele tem feito por mim e para minha família. Principalmente, assim, eu e meu esposo. E, semana passada ele estava comigo aqui, volte e meia ele vem. Então, para mim, assim, o dia primeiro do ano, ele veio comigo, eu disse para ele, olha, se você me desse 5 mil na minha mão, não seria um presente. Esse presente é muito mais melhor, você foi comigo na igreja. Então, para mim, foi um presente mais 1000 vezes melhor do que milhões e milhões nas minhas mãos.
né? E agradecer a Deus estava tirando também a minha carteira, e eu disse, eu não vou conseguir, entrei em desespero, mas pela honra e glória de Deus, está lá a minha carteira, ainda não estou dirigindo, mas que Deus me deu na minha mão, está lá comigo, e não estou, né? E também agradecer a Deus pela minha irmã, que é umas quantas cirurgias que ela vem fazendo, e eu pedi para Deus que nessa última cirurgia, em nome de Jesus, ela não ia sofrer, que ela ia ser uma coisa bem simples, que Deus ia libertar ela. E graças a Deus, foi uma coisa bem simples que ela precisava, né? Foi preciso, mas foi uma coisa bem simples mesmo. Graças a Deus, está bem, graças a Deus. Então eu agradeço a Deus e agradeço a todos nós, né? E vocês, né? E as orações. E continue na igreja, e continue fé e pedindo para Deus as coisas boas. É como diz a pastora, não vem assim do dia para a noite, vem, né, com o passar do tempo, as coisas vêm acontecendo. Mas eu tenho só a agradecer a Deus pela minha família, pelas minhas filhas, pelo meu lar, pelo meu trabalho. Muito obrigada. Glória a Deus. Muito bem. Vamos ver o que o Senhor quer falar hoje? Abra a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 22, versículo 24. Glória a Deus. Provérbios 22, 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Só isso. Vou repetir. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Feche teu olho mais um pouquinho e fale com Jesus. Querido Deus, nós queremos agora, Senhor, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. E em nome de Jesus eu peço a Deus que tudo aquilo que for contrário ao Teu Espírito Santo saia deste lugar. Para que nós possamos ouvir, entender e colocar em prática na nossa vida a Tua palavra. Paizinho querido, eu te peço em nome de Jesus, me usa. Que eu desapareça por completo, mas que o Senhor apareça. Que toda a glória seja para Ti, Jesus. E que cada um de nós aqui possamos estar em sintonia com a Tua voz, para que nós possamos ouvi-la. Pai querido, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja agindo. Que assim seja. Amém. Graças a Deus, pode se assentar. Muito bem. Como eu falei domingo aqui para os irmãos, que hoje eu estaria falando sobre dois assuntos, né? Murmuração e mau humor. Porque nós estamos naquela nossa série a respeito dos pecados. E terça passada foi a inveja, né? Foi, né? Não me lembro, foi a inveja que nós falamos. E hoje, então, vamos falar sobre murmuração e mau humor. Mas mau humor é pecado, pastora? Bem sério, porque falta mansidão, que é um fruto do Espírito. Porque o fruto... Eu estou preparando uma mensagem, irmãos, para quando eu terminar. Talvez seja a última mensagem dessa dos pecados. Eu vou estar explicando a respeito do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito a gente explica bem, sabe, com uma bergamota? Ou pocã, mexerica, não sei como que você chama. Mas a fruta, a bergamota, que é um fruto com vários gomos, né? Então, o fruto do Espírito é isso. É o fruto do Espírito. Mas que tem vários assuntos, várias coisas dentro desse fruto do Espírito, as quais a mansidão é uma delas. E como nós vamos falar hoje então a respeito de murmuração e mau humor, eu posso só adiantar para vocês um pouquinho dessa mensagem que eu vou estar pregando, que aonde tem mau humor,
falta a mansidão, que é um dos gominhos do fruto do Espírito. Amém? Mas não esqueçam disso, é um fruto. Eu já expliquei aqui outras vezes. É um fruto. Tem pessoas que falam os frutos do Espírito. Não, é um fruto, mas que tem várias, como é que eu vou dizer? Várias coisas que fazem parte deste único fruto. Certo, irmãos? Então, assim, como a murmuração a gente fala mais seguido, é um assunto mais conhecido no meio do povo evangélico, eu vou falar aqui rapidamente sobre a murmuração, mas eu quero falar bem hoje sobre o mau humor. Mas como os dois são parecidos, né, e andam juntos, então eu quero só falar rapidamente o que é a murmuração. Olha só, o que é murmurar? No dicionário, se você for olhar, né, procurar a palavra murmurar, ou no Google, se você for olhar, você vai achar lá, é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa. Sabe aquela pessoa que vive assim, murmurando, reclamando? Tinha até um desenhinho uma vez, nem sei se tem ainda, era o Mutley, eu acho que era esse o nome. Era um cachorrinho que vivia reclamando da vida. Lembram desse desenho? Era esse aí? Eu não me lembro. Então, ele vivia reclamando e falando baixinho, assim. Isso é murmurar. Então, soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas, formar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. Então, isso é a murmuração. A murmuração, ela sempre está muito junto com a incredulidade. O que é incredulidade? É a falta de crer em Deus, é a falta de fé. E a incredulidade do povo de Israel teve uma consequência muito grande para eles, porque eles murmuraram muito, né? Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles foram caminhando então em direção à terra prometida, e essa caminhada, veja só, os estudiosos dizem assim, que essa caminhada em linha reta era para dar apenas 11 dias de caminhada. Mas o povo murmurava muito, reclamava de Deus, dizia por que saíram do Egito para morrer no deserto, estava até de cebola e alho, eles lembraram, irmãos. Eles diziam assim, que saudade das cebolas do Egito. Moisés, para que você nos tirou de lá para morrer no deserto? Então eles tinham visto Deus fazer maravilhas lá com as 10 pragas, né, que Deus enviou sobre o Egito. E estavam reclamando, estavam murmurando. E esses 11 dias, alguns estudiosos dizem que de 11 a 30 dias, 40 no máximo, se eles tivessem alguma coisa, parar no deserto para descansar, mas que a caminhada em linha reta durava 11 dias. E sabe quantos anos eles ficaram por causa da murmuração? 40 anos, porque murmuraram. Porque reclamaram de Deus, porque reclamaram de Moisés, porque reclamaram de Arão. E Deus fez então com que eles ficassem 40 anos caminhando no deserto, sem chegar na terra prometida. Então esses 40 anos, eles não precisavam ter ficado no deserto, se eles não tivessem murmurado. Então olha só como a murmuração, ela é uma coisa muito séria diante de Deus, como eu tenho falado para vocês em todos os outros pecados. Mas o murmurador, ele ofende a Deus. Porque Deus faz tudo por nós. Já fez tudo por nós e todos os dias nos dá vida, nos dá saúde. Ah, pastora, eu não estou com saúde, mas você está vivo, não está? Então, veja só, irmãos. Quando a pessoa murmura, ela perde as bênçãos de Deus. O povo de Israel deveria ter chegado na terra prometida rapidíssimo. Mas ficaram 40 anos no deserto, passando trabalho no deserto, morreram no deserto. Por quê? Porque murmuraram contra Deus. E contra o líder deles, né, que era Moisés. E a murmuração, então, ela é um fruto de incredulidade.
Por quê? Porque a pessoa que murmura não crê, não confia. Na igreja, irmãos, infelizmente tem muitos murmuradores. E na igreja, geralmente, a murmuração, ela vem em forma de crítica. E direcionada para os líderes. Você não vai criticar, você não vai murmurar contra alguém que não está em liderança. Então, por isso que hoje muitos pastores enfrentam problemas com os membros das igrejas, porque tem muita murmuração, muita reclamação, né? E a murmuração, então, ela traz prejuízo para a pessoa que murmura, que reclama de tudo. Ela reclama, que nem o Felipe falou aqui esses dias, se está quente, reclama do calor, se está frio, reclama do frio. A gente comenta, né? Ai, que calor. Mas você não deve fazer esse comentário em forma de murmuração. Por que Deus manda esse calor? É preciso, assim como o frio também. Se a pessoa tem um banquete na mesa, ela reclama porque está faltando, às vezes, uma mínima coisa que ela queria e não tem. Se ela tem só feijão e arroz, ou só arroz com ovo, que é uma delícia, né, que eu gosto muito, ela reclama também. Então, a pessoa que murmura, ela sempre vai ter um motivo para estar reclamando. Pode estar tudo certo, pode estar tudo maravilhoso, mas ela acha alguma coisa para reclamar. E o problema da murmuração é que ela contamina. Se alguém reclama, se alguém faz uma reclamação na igreja de algum assunto, aquela murmuração aumenta, porque vai passando de um irmão para o outro irmão. Aí está aquilo que nós falamos quando explicamos aqui o pecado da fofoca, né? Que o teu ouvido se torna igual à língua do fofoqueiro, se você ouvir aquilo que o outro está falando. Então, o que faz parar com a murmuração? É você não dar crédito. Amém, irmãos? Amém? Então, a murmuração é um mal que rapidamente envolve a todos, contamina, se multiplica. E a murmuração, então, afasta a bênção de Deus, mas olha, tem um detalhe aqui muito importante. Ela não só afasta a bênção de Deus, que já é uma coisa muito séria, mas ela traz o juízo de Deus. E esse juízo de Deus é que é o problema, né? Para o povo de Israel, que reclamou tanto, ficaram 40 anos no deserto caminhando, que logo que saíram do Egito já poderiam ter entrado na bênção. Mas reclamaram de Deus. Teve o juízo, teve um castigo para isso. Então a palavra do Senhor nos orienta a não murmurar. A murmuração, então, ela é uma tentação, sempre presente diante de nós, e pode se tornar um hábito, irmãos. A pessoa toma por costume estar reclamando de tudo. Murmura, reclama, nada está bom. Olha só, aquela pessoa que é um murmurador, ela pode orar. De repente, ela está orando vários anos para Deus dar uma casa para ela. Aí, quando Deus dá a casa, ela diz assim, ai, que casa mais quente, que casa pequena, que casa, mas não era aquilo que ela queria. Por melhor que seja, não está bom. Ou então a pessoa ora para Deus abençoar que ele compre um carro. Comprou o carro. Anda no máximo uma semana ali, já começa a dizer, ai, mas que coisa, que carro que gasta. Mas gasta esse carro. Mas você não pediu. Agora que ganhou, está reclamando, está murmurando. Isso é murmuração. Tá, irmãos? Qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. De repente, a mulher ora pedindo a Deus um marido. Quando casa, não vale nada. Ou o contrário. O homem ora pedindo para casar. Deus dá uma esposa, não presta. É uma bruxa. Né? Isso é murmuração. Ficou entendido, então, o que é murmurar? Amém? Então, veja só.
Fuja da murmuração. Não seja um murmurador, porque isso vai atrair para a tua vida o juízo de Deus. E o juízo de Deus é uma coisa muito séria. Às vezes a pessoa diz, não sei por que está acontecendo isso comigo, mas olha atrás o que você reclamou, o que você fez, o que você falou, que agora você está colhendo aquilo que você plantou. Né? A lei da semeadura. Eu sempre estou falando aqui para vocês a respeito da lei da semeadura. Plantou, vai colher. E o versículo que nós lemos aqui, então, agora eu quero falar do mau humor. A murmuração ficou entendido, né? Amém? E, a murmuração é praticamente juntinho com o mau humor, certo? Mas tem uma pequena diferença. Então, vamos ver essa pequena diferença. No versículo que nós lemos, então, de Provérbios 22, 24, diz assim, não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. O que significa isso? Aqui, quando diz iracundo, é o mal-humorado. É aquela pessoa que acorda toda manhã, que nem diz o ditado, com o pé esquerdo. Sempre de mau humor. Né? E olha o que a Bíblia nos diz. Não te associes. Ou seja, não compartilhe das ideias do mal-humorado, do iracundo. Né? Não compartilhe, não ande junto, praticando as mesmas coisas. Então, é uma repreensão que a Bíblia nos dá. Nem andes com o homem colérico, aquele brabo, né? Mas vamos falar aqui do mau humor. E o mau humor, então, o que é? A mesma coisa, como eu falei o conceito de murmuração, vou falar agora o conceito de mau humor. O que é ser mal-humorado? É ser destemperado, é ser rude, é ser grosseiro e ser egoísta. A pessoa mal-humorada é aquela que é destemperada. Ou seja, não tem equilíbrio. A pessoa bem-humorada, irmãos, não significa que a pessoa tem que andar rindo e contando piada para ser bem-humorada. Não é isso. A pessoa bem-humorada é a pessoa que tem equilíbrio. Que sabe rir na hora certa, que sabe chorar na hora certa, que sabe colocar as palavras certas no momento certo, e que também sabe se calar quando é preciso. Então, esse é o bem-humorado. É uma pessoa que vê o lado bom da vida. Por quê? Porque o mal-humorado é pessimista. Tudo que você falar para uma pessoa mal-humorada, ela vai dizer, não vai dar certo. Não vai dar certo, já estou enxergando. Não funciona. Cuidado, lembram lá do cuidado? Da outra mensagem? A mesma coisa, o mal-humorado vai dizer assim, não vai dar certo. Você pode até dar um conselho para alguém, né, a respeito de alguma coisa que a pessoa está querendo fazer, mas tem diferença de você aconselhar e de você já chegar e dizer, não vai dar certo. Nem tente, nem comece o que você está tentando fazer, porque não vai dar certo. Se alguém já falou assim para você, é porque essa pessoa é mal-humorada. A pessoa mal-humorada sempre vê o lado ruim das coisas. Né? Ela é pessimista. Ela só vê a maldade. E ela é uma pessoa desagradável. Não precisa responder, só para você mesmo. Você deve te conhecer alguém assim. Que quando essa pessoa chega em algum lugar, aqueles que estão lá vão procurando um motivo para sair de fininho, porque a pessoa é desagradável. A pessoa é desagradável, ela é chata. Né? O chato, irmãos, quando a gente diz assim, ui, que chato, é uma palavrinha assim tão comum,
né? Que a gente usa às vezes essa palavra para dizer de alguma situação que você não está gostando. Mas quando a gente direciona essa palavra chato para uma pessoa, é porque realmente é chato. Olha só, pessoa desagradável. Você pode brincar, deixa de ser chato. E sempre digo para vocês, tem os dois lados da moeda. Mas para alguém chamar o outro de chato e chamar realmente, sabendo o que está falando, é porque realmente aquele outro é insuportável. Vocês conhecem algo assim? Alguém assim? Não respondam, só para vocês mesmos. Mas existe muito, né? Então, é chato, é aquela pessoa que não brinca, sabe? Quer manter a aparência de santo. Aí eu não posso rir, porque senão eu vou estar pecando. Eu não posso brincar com os irmãos, porque senão eu vou estar pecando. Então, quer manter uma aparência de muito santo. Quando você vê uma pessoa assim, irmãos, que quer manter uma aparência de muito santo, sabe? Fica cara fechada, porque sorriso não dá para dar. Desconfie. Porque tem coisa por trás dessa santidade falsa. Uma pessoa que quer mostrar muita santidade está escondendo alguma coisa. Certo? E daí então o mal-humorado, ele não ri, ele não brinca, ele quer ser muito santo, né? Que dentro da igreja é um santo, mas lá em casa é um santanás. Já ouviram essa de santanás? É um satanás, né? Por quê? Porque quer esconder alguma coisa que pratica no dia a dia atrás da fachada de santo. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Você não precisa ser um piadista, andar contando piada, rindo. Não é isso. Mas você deve ser uma pessoa bem-humorada. Como eu falei antes, o mal-humorado não tem equilíbrio. A pessoa que é bem-humorada, que tem um humor certo, correto, um bom, né, humor, ela é aquela pessoa equilibrada. Ela sabe fazer uma piadinha, claro que tudo sem maldade, né, irmãos? Mas sabe fazer uma brincadeira, sabe rir, sabe conversar sem ofender, sem magoar ninguém. Mas o mal-humorado, então, é o contrário de tudo isso. Não tem equilíbrio e quer se esconder atrás de uma fachada de santidade. Para a gente observar se uma pessoa é bem-humorada ou não, agora comece a se enxergar aí. Olha só, comece a descobrir se você é bem-humorado ou é mal-humorado. A tua ausência provoca saudade ou alívio? Como assim, pastora? Quando você não está perto das pessoas que convivem com você, elas ficam com saudade? Ou elas ficam aliviadas por você não estar ali? O mau humor afasta. Então a pessoa que é mal-humorada, quando é aquilo que eu falei domingo aqui, quando ela sai de casa, o cachorro abana o rabo. Ai, que alegria, saiu, tchau, vai, demore para voltar. Não é assim, irmãos? É assim. Então, para a pessoa que tem bom humor, o cachorrinho vai abanar o rabo quando ela chega, né? Fica feliz, o cachorrinho sente. Mas o mau humor da pessoa afasta até os animais. Sai daí, jaguara, o cachorro fedido. Não é assim? E o bichinho sabe. É uma brincadeira, mas que na realidade o bichinho sabe quem é quem, né?
Vamos dizer assim, num exemplo na família, que o marido seja mal-humorado. Saiu de casa. A esposa, quando ele está para chegar, a esposa, ai Jesus, me cubra com o teu sangue, Senhor. É ou não é assim? É. Mas também pode ser o contrário. Se a esposa é a mal-humorada, o marido pode fazer o mesmo. Ai, saiu, vai. Quando ela chega, ai Jesus. Não, aí tem situações e situações, né? Aí é um outro caso, né? Mas acontece, né? Acontece. A irmã falou aqui que quando ela está para chegar em casa, os filhos já reclamam por causa que eles não lavaram a louça, né? Aí já é uma outra coisa, mas o mau humor a pessoa já diz, ai Jesus, me cubra com o teu sangue, porque chegou o mau humor. Eu ouvi essa frase aqui numa mensagem da internet de um pastor que eu assisto. E gostei dessa frase, eu marquei. Quando eu gosto de uma frase, eu marco para eu usar nas minhas mensagens. E ele falou a seguinte frase, que o mal-humorado é aquele que mora sozinho, briga consigo mesmo e ainda muda de casa. É séria a coisa, né? Olha só. Mora sozinho, briga consigo mesmo e ainda muda de casa. Mas se o mau humor for junto, o que adianta se mudar? Tem que mudar é a pessoa, né? Então veja só, irmãos. O mau humor afasta as pessoas e tudo aquilo que afasta as pessoas não vem de Deus. Porque Deus gosta, Deus não criou ninguém para viver sozinho. Deus não criou o ser humano, a psicologia fala isso, para ser uma ilha, de viver sozinho lá no meio do mar. Não. Deus criou o ser humano para viver juntos, uns com os outros. Então, se o mal-humorado repele, afasta as pessoas de perto de si, é uma coisa que não vem de Deus. E Deus mesmo falou, não te associes com o iracundo. Tem outros versículos aqui, quer ver? Vamos ler Provérbios 15, 18. Você já está aí no Provérbios? Só vem um pouquinho para trás. Provérbios 15, 18. Diz assim, o homem iracundo, ou seja, a mesma palavra, o mal-humorado, suscita contendas ou brigas. Então vamos substituir essa palavra aqui, O homem iracundo suscita contendas. Podemos entender assim. O homem, isso está falando de ser humano, homem e mulher. O homem mal-humorado provoca brigas. E ninguém gosta de ficar num lugar que tem briga, não é? Pelo menos eu não gosto. Você com certeza não gosta também. Vamos ler ainda Provérbios 26, 21. O livro de Provérbios, irmãos, ele é maravilhoso, porque ele nos dá lições de vida. Provérbios 26, 21. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Então o que está dizendo aqui? Que aquela pessoa mal-humorada, difícil de lutar, irritadinho, agitadinho, pavio curto, que briga com todo mundo, acende rixas, ou seja, provoca confusão, provoca briga, intriga. E as pessoas procuram se afastar dela.
Depois nós vamos ler já. Abra em Mateus agora. Mateus 11. Que depois eu quero ler 2 Crônicas, então já vamos ler Mateus. Mateus 11, do 16 ao 19. Aqui Jesus está dando um testemunho a respeito de João Batista. Mas nas palavras de Jesus aqui nós podemos entender que Jesus também está falando da pessoa que é mal-humorada. Olha só, diz assim, Mateus 11, 16 até o 19. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João que não comia nem bebia e dizem tem demônio. Veio o filho do homem é Jesus, tá? Veio o filho do homem que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. O que Jesus estava falando aqui? Se nós analisarmos bem o texto aqui, nós podemos entender que Jesus estava falando do murmurador e do mal-humorado. Por quê, pastora? Porque Jesus disse assim, ó, João Batista veio e as pessoas disseram que ele não comia nem bebia junto com os outros. Né? Ó, porque, pois veio João que não comia nem bebia e dizem tem demônio. Aí Jesus veio, né, que é o filho do homem, e essas mesmas pessoas disseram o seguinte, esse aí come e bebe e é um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então Jesus estava dizendo, o povo vive murmurando, o povo vive de mau humor. Quer dizer, nada agrada aquele que gosta de fazer confusão. Nem Jesus agradou, né? Amém, irmãos? Então, tá dando de entender bem o que é o mal-humorado, né? Aquela pessoa, irmãos, quem sabe você com certeza já ouviu isso aqui que eu vou falar, porque tinha um personagem na televisão, acho que era o Saraiva. Quem é que lembra do Calma, Saraiva? Que era o nervosinho, mal-humorado. Então assim, ó, o mal-humorado, se você passa por uma pessoa mal-humorada e diz assim, bom dia, ele vai dizer murmurando, igual o cachorrinho do desenho lá. O que é que tem de bom? Não é assim? Imagine uma situação assim, ó, do mau humor. A Grazi e o Alexandre não estão aí. Quando eu vi esse exemplo aqui, eu lembrei deles por causa da agropecuária. Ó, tinha um homem entrando em uma agropecuária e disse assim, tem veneno para rato? Aí o vendedor disse, tem, vai levar? Ele disse, não, vou trazer os ratos para comer aqui. Esse é o mal-humorado, irmãos. Não vou levar, vou trazer os ratos. Você com certeza já ouviu essas piadinhas, né? Mas vale bem aqui, encaixa bem no nosso assunto. Outro assim, ó. Chegou um homem, o mal-humorado chegou no banco. Cadê? Confundi aqui. O mal-humorado chegou no banco e foi descontar um cheque. Aí o caixa perguntou, vai levar em dinheiro? Ele disse, não, capaz, me dê em clipes e borrachinha. Você pode imaginar como que uma pessoa tem tanto mau humor assim? Imagine. Aí um outro, né? O mal-humorado pegou um talão de cheque e uma caneta para pagar uma conta, né? E o vendedor, o senhor vai pagar em cheque? E ele disse, não, capaz. Vou pegar e escrever um poema para você aqui na folhinha. Estão entendendo, irmãos? Eu estou contando essas anedotas aqui, essas historinhas, essas piadinhas, para você entender
Como que é a pessoa mal-humorada? Se deu bom dia, o que tem de bom? Né? Ainda tem mais uma aqui, ó. Essa aqui eu lembrei de você, irmã Dora. Mas não por causa do assunto, por causa do Pesca e Pague, que você sempre gosta de ir, né? Então, assim, ó. O mal-humorado saiu do Pesca e Pague com um balde cheio de peixe. Aí um outro que estava passando disse assim: olha, você pescou tudo isso? Não, alguns peixes são suicidas, se atiraram no meu balde. Tá vendo, irmãos, como é feio ter mau humor? É feio. Além de pecado, é feio. Porque as pessoas vão se afastar de você. Não tem condições de ficar perto de uma pessoa mal-humorada. Tem uma outra aqui que fala, assim, ó, que o mal-humorado estava fumando um cigarro. E aí passou um colega e disse assim: ai, mas você fuma? E ele disse: não, eu gosto de bronzear meus pulmões. São historinhas simples, mas que demonstram bem o que é o mau humor. A pessoa mal-humorada, irmãos, por melhor que esteja o dia, está brilhando o sol, mas para ele está uma tempestade. Porque nunca vê nada de bom nas coisas, né? E aquela pergunta que eu te fiz antes, então, você se enxergou aí? A tua ausência, provoca saudade ou alívio? Se as pessoas se sentem aliviadas quando você sai de um lugar, é o caso da esposa, o marido saiu, o cachorrinho abanou o rabo, ai que alegria. O marido está para chegar e é mal-humorado, sangue de Jesus me cubra, Senhor, com o teu sangue. Então você provoca saudade, que quando você não está no lugar, as pessoas dizem: ai, que saudade do fulano. Queria estar perto agora do fulano para dar um abraço, para conversar. O que você provoca nas pessoas? Saudade ou alívio porque você não está? Tem gente, irmãos, que quando morre, ninguém sente falta. Isso eu gosto sempre de pensar. Quando eu morrer, quando você morrer, será que as pessoas vão lembrar de nós com saudade? Ou vão dizer assim: já foi tarde? Porque tem casos assim. Na Bíblia mesmo tem casos assim. E eu quero ler agora para você. Abra a tua Bíblia lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, desculpe. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Tem gente que não deixa saudade, irmãos. As pessoas vão no velório por obrigação daí, né? Mas não tem nem vontade de ir. Por quê? Porque a pessoa era chata, era mal-humorada e queria manter um aspecto de santidade para esconder os seus erros. Olha só o que diz. Vamos ler só o versículo 20 mesmo, porque a história vai, todo o texto aqui. 2 Crônicas 21, 20. Vamos ler só o 20, daí eu explico para vocês o texto. Porque ele é bem comprido. Então diz assim, ó. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Olhe bem o detalhe. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém, não nos sepulcros dos reis. O que a Bíblia está nos dizendo aqui? De quem que ela está falando?
ela está nos falando a respeito de um homem chamado Jeorão, rei, que foi rei. O pai dele, Josafá, morreu. E antes de morrer, ele deixou para os seus filhos riquezas, bens. Mas para Jeorão, que era o filho mais velho, era o primogênito, ficou o reino, o trono. Ele ia ser rei. E foi rei. Diz ali, e reinou 8 anos em Jerusalém. Então esse rei, Jeorão, ele reinou 8 anos em Jerusalém. Mas ele foi uma pessoa ruim. Se você ler depois o texto na tua casa, você vai ver que ele tinha 6 irmãos, para qual o pai dele, Josafá, deixou bens e riquezas. Mas ele, quando se tornou rei, ele mandou matar os irmãos. Ele matou os irmãos. E diante de Deus ele fez o que era errado. Ele seguiu os passos do rei Acabe, que era aquele rei malvado lá da rainha Jezabel, que eu já ensinei aqui para vocês. Ele seguiu os passos de Acabe, e ele fez o que era mal diante do Senhor. E quando ele morreu, então diz ali, e se foi sem deixar de si saudades. Então a palavra de Deus mesmo nos diz que tem pessoas que quando morrem, é um alívio para os que ficam. Por quê? Porque era aquela pessoa enjoada, chata, mal-humorada, insuportável, sem equilíbrio, esquentadinho, pavio curto. A pessoa mal-humorada geralmente é assim. Se você encosta um dedinho assim na pessoa, dá choque. Dá choque. Não encoste, sai de perto. Por quê? Porque sempre vai estar alguma coisa ruim para ele ou para ela. Eu estou falando aqui no masculino, mas é ele ou ela, né? Tanto faz. Porque tem mulher muito mal-humorada também. Então veja só, irmãos. O que nós temos que entender com isso? Esse exemplo aqui do rei Jeorão. Ele morreu e ninguém sentiu saudade. Por quê? As únicas pessoas que poderiam ter sentido saudade dele era a família. Se sentisse ainda. Mas ele matou. Então não sobrou ninguém para sentir saudade dele. Porque o povo não sentiu saudade dele. Porque ele foi um rei muito mau. Então veja só. Nós, como cristãos, como eu sempre falo para vocês, temos que ter o exemplo de Jesus. Jesus não era mal-humorado. Jesus não era uma pessoa briguenta. Jesus não era uma pessoa esquentadinha, de pavio curto. Nunca. Então nós também não podemos ser. Lembram que eu falei aqui domingo, que eu tenho falado nas outras terças? Por que eu resolvi fazer essa série? Que Deus me orientou a fazer essa série sobre os pecados. Porque nós precisamos aprender essas coisas básicas, vamos dizer assim, da vida, que geralmente não é pregado nas igrejas. Porque para nós precisamos mudar, porque nós precisamos mudar. Então, se você é uma pessoa mal-humorada, meu irmão, se você reclama de tudo, se nada está bom, muda enquanto é tempo. Porque senão, quando você morrer, ninguém vai sentir saudade de você. Ah, mas daí mesmo já fui, querem sentir saudade. Não, mas não é assim. O Senhor Deus nos criou para viver em união. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. A palavra do Senhor nos diz. Então, eu espero, né, que quando eu partir para a glória, alguém pelo menos diga, ai, que saudade da pastora. Eu procuro ser bem educada com todos. E é o meu jeito, não é que eu finja que sou bem educada. Não, eu aprendi assim. Então eu procuro tratar todos iguais. Iguais.
Para mim não importa se tem dinheiro ou se é pobre, se é branco, se é amarelo, se é preto, não importa. Eu aprendi isso com Jesus, então eu quero ser assim. E nós temos que ser assim, meus irmãos. Se você não é assim, peça o domínio próprio para o Espírito Santo. Para que você tenha tempo ainda de ser assim. Para que quando você morrer, as pessoas sintam saudade de você. Será que os teus filhos vão sentir saudade de você? Você é aquela pessoa que emana, vamos dizer assim, amor? Você transmite amor para os outros? Ou você é que nem o mal-humorado aqui da história? Não vai comprar o veneno de rato? Não, vou trazer os ratos para comer aqui. Seja uma pessoa agradável. Seja uma pessoa educada. Transmita amor. Quantas vezes você já falou para os teus filhos que você ama eles? Eu acho que eu falo até demais para o Felipe. Eu acho que tem hora que ele se enjoa de mim. Mas eu falo. Ele vai me dar tchau ali no prédio. Quando ele vai para casa, eu filho, te amo. Dou beijo. No Zap, antes de dormir toda noite. Filho, Deus te abençoe, boa noite, te amo. Eu acho, não sei, ele está lá me olhando, não sei se ele já não enjoou. Mas você foi gerado por Deus. Desculpe, Jesus deve ser gerado dentro do teu coração. Você é filho de Deus. Então transmita aquilo que Deus é, transmita amor. Fale para as pessoas enquanto você está vivo e a pessoa também está viva. Porque depois que morrer não adianta vir aquele ditado do ai, não existe ninguém como ela. Como ela não tem mesmo, né? Deus nos salvou para nós demonstrarmos amor. E para você viver bem, irmãos. Ó, tem uma historinha, já vou terminar com essa historinha. Tem uma historinha, eu gosto sempre de contar essas histórias para você memorizar bem. Um homem estava perto de um barranco. Vamos imaginar que aqui era o barranco, né? Aí ele veio correndo porque ele estava fugindo de um urso. Tinha um urso correndo atrás dele. E ele chegou na beira do barranco. E o urso estava correndo atrás dele. Aí ele se jogou no barranco, mas viu que tinha um galho de árvore. Ele se segurou na árvore para escapar do urso. Então estava o urso em cima do barranco e lá embaixo, olha, é história mesmo, é só história mesmo para poder acontecer isso. O urso em cima do barranco e lá embaixo tinha 6 onças. 6 onças. Enquanto o urso, nem sei como é que fala o barulho que o urso faz, vamos dizer que rugia aqui em cima, brabo com o homem, porque queria pegar o homem, queria matar, né? As onças lá, fazendo barulho lá embaixo também, imaginando que churrasquinho. Mas o homem era bem-humorado. E isso faz toda a diferença. Então ele olhava para cima, via o urso, olhava para baixo, via as onças, mas de repente ele olhou para o lado e viu um morango. Um morango vermelho, bonito, suculento, assim do lado, no barranco. O que ele fez? Se agarrou com um braço só, pegou o morango e saboreou o morango. Aí você pode dizer assim, mas estava a ponto de morrer, mas ainda estou vivo. Vou aproveitar, comer o morango. Mas e o urso? Que se dane o urso. E as onças? Azar das onças, eu quero é comer o morango. Entendeu essa moral da história, irmãos? Aproveite a vida. Está cheio de problema. No nosso dia a dia tem vários ursos e várias onças querendo nos derrubar, nos destruir. Mas coma o morango. Se delicie com as coisas boas da vida, deixe de murmurar, deixe de ser chato. Aproveite enquanto você está vivo.
Depois que morrer, você não vai mais comer morango. Saiba viver, meu irmão. Saiba viver. O mal-humorado não sabe viver. Vai passar uma vida inteira reclamando. E muitos, quando estão na hora da morte, dizem assim: perdi a minha vida toda. Não aproveitei a família, não aproveitei os amigos, não aproveitei o dinheiro que ganhei, porque viveu sempre reclamando. Para terminar, você pode um dia ou outro acordar mal-humorado. De repente você está com um problema, você se acorda ruim, você se acorda preocupado, você está mal-humorado naquele dia. Tudo bem. Mas o mau humor crônico, irmãos, que não passa nunca, que a pessoa é mal-humorada de manhã, é mal-humorada de tarde, é mal-humorada de noite, é mal-humorada, foi mal-humorada ontem, é mal-humorada hoje, vai ser mal-humorada amanhã. É aquela pessoa que vive nisso. Isso é pecado. Porque não sabe ser grato a Deus pelas coisas que Deus dá. Não sabe ser grato a Deus e não sabe comer o morango. Amém? A vida é cheia de escolhas. Quando você acordar de manhã, você pode escolher: eu vou ser bem-humorado ou eu vou ser mal-humorado. Faça a melhor escolha. Você foi abençoado com essa palavra? Amém?